E aí, meus amigos, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estou aqui para gravar mais um vídeo desse canal. E o tema do vídeo de hoje é constância. Eu quero ser bem honesto com esse tema, né? Eu tava assim, o que eu vou gravar, o que eu vou fazer? E aí eu perguntei pros amigos e falaram para gravar sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Ironicamente, é um texto que o Senhor tem ministrado durante essa semana, né, no meu coração. E esse eu não tinha tentado que ele fala sobre isso, mas ele fala. Então, se você está com sua Bíblia, abre sua Bíblia em Oséias, no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Vinde e voltemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos em sua presença. Então, conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. A sua saída está preparada como a manhã, e ele virá a nós como a chuva seródia e como a chuva temporã que regam a terra. Meus amigos, eu quero ser bem, como eu falei assim, bem sincero nesse tema. E eu gosto muito desse texto de Oséias, o Senhor já me marcou muito nesse texto, né? E pensando nisso, ele vem e fala: o Senhor nos feriu, o Senhor vai nos curar, ele vai nos ressuscitar e tudo mais. Mostra uma diversidade, né, de estações e de situações. Isso aqui você tem que cravar isso no seu coração. Porque a gente vai falar de constância, a gente tem que falar de tudo que acontece no nosso redor, de tudo que a gente está sujeito a viver, de tudo aquilo que a gente pode experimentar. E aí a questão vem desse lugar, de que o tempo tá mudando, sabe? O Senhor, ele tá me tratando de uma forma, a realidade tá de um jeito. Mas uma coisa eu permaneci nesse lugar. Eu permaneci nesse lugar de amar ao Senhor, de ver ao Senhor, embora eu esteja ferido, embora eu esteja atacado, embora, dependendo de onde eu tô, eu permaneci. E aí o texto vai falar: não, então o Senhor irá nos curar, nos ressuscitará, nós viveremos com Ele após 2 dias, tarará. E então nós conheceremos, se prosseguirmos. E aí que tá a chave da questão, né? Da questão da constância, né? Dessa permanência em continuar amando ao Senhor todos os dias. E amar ao Senhor todos os dias não é amar ao Senhor 1000% todos os dias. Você tem que amar o Senhor 100% todo dia, na verdade, né? Mas eu tô falando assim, você não tem que ser uma pessoa intensa 24 horas. Eu tava pensando nisso, inclusive hoje, durante esse período de jejum que minha igreja tá e tudo mais. E aí teve um dia que eu tava lendo, né, o devocional que a gente tá fazendo durante esse tempo. E eu li, fechei o livro e falei: amém, é isso, tá bom. Já teve outros dias que eu fiquei lá, nossa Deus, aleluia, não sei o quê. Mas tem dia que não, e tá tudo bem. Porque são as estações, são os modos, são os ritmos, e a gente não tem que estar num ritmo a 1000 o tempo todo, mas nós precisamos estar constantemente o quê? Em conhecimento, em prosseguir em conhecer o Senhor, porque é aí que ele fala: então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer. Então, às vezes a gente está tão próximo de revelações, tão próximo de profundidades do Senhor, que o que nos falta é continuar procurando, o que nos falta é continuar cavando, o que nos falta é continuar olhando. É continuar olhando para o Senhor. Eu acho que eu falo disso, né, em atenção. Cara, se você continuar olhando, se você continuar prestando a sua atenção no Senhor, e se você permanecer nesse lugar de constantemente, de constante expectativa, né, constantemente desejando, querendo, sabe, nossa Senhora, eu quero provar, não sei o que, não sei o que lá. Se você permanecer nesse lugar, meu amigo, aí o negócio vira. Por quê? Porque você tá aqui, ó, eu tô constantemente vendo. É igual a pessoa que ela é constantemente boa no que ela faz. Se todas as vezes, isso eu acho muito engraçado, né? Eu lembro no quartel que tinha isso, né? Se você faz a missão muito bem feita, você vai ser convidado para... Convidado não, né? Você vai ser obrigado a fazer ela todas as vezes, porque você fez ela bem feita. E constância fala muito disso. Se eu faço algo com excelência para o Senhor, eu constantemente farei coisas em excelência para o Senhor. E eu preciso permanecer nesse lugar de constantemente, porque agora eu recebi do Senhor um espaço. Meu Deus, isso é muito lindo. O Senhor me convidou para fazer algo com Ele. O Senhor me convidou para a presença dEle. O Senhor me convidou para experimentar da graça, da bondade, da misericórdia. Meu irmão, o mínimo que eu posso fazer é ser constante nesse lugar. Ser constante em amar a Deus, ser constante em ser devoto, ser constante em gastar tempo com o Senhor, ser constante na leitura, ser constante na oração. Por quê? Não porque são práticas espirituais e você tem que fazer. Sim, também. Mas é porque nós tivemos o prazer de viver isso. Então, o mínimo nosso é, de fato, romper esse limite do prazer, né? E que encerra aqui e falar assim: não, eu quero continuamente provar disso.
Às vezes a gente tem uma dificuldade com constância, é que se você come arroz e feijão todos os dias da sua vida, um dia você não vai querer comer arroz e feijão. Mas aí que tá a questão, a gente não tá comendo um arroz com feijão, a gente não tá comendo uma coisa normal, a gente tá comendo uma coisa que constantemente, comendo não, né? A gente tá experimentando uma coisa que constantemente, a gente tá comendo o pão da vida, que constantemente vai sendo transformado, vai sendo, né? A gente vai tendo novas revelações, novas profundidades, novas realidades do céu. E se a gente ficar constantemente em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, meu amigo, é muito poderoso. E aí o texto fala, velho, ele nos feriu. Sabe, às vezes o Senhor, a gente passa por algumas estações e fica, Deus, por que o Senhor deixou? Por que você quer? Talvez você está numa situação que foi dura, que foi árdua, mas Ele vai nos curar, Ele vai nos levantar. Mas se eu permanecer constante, aí eu conhecerei constantemente o Senhor. Às vezes a gente só tem que parar um pouco e prestar atenção no Senhor e ficar ali, olhando para o Senhor. E constância, igual eu falei, não é, sabe, tipo, andar 1000 por hora todo dia. Não, mas é andar todo dia. É todos os dias caminhar um pouco e continuar caminhando. Eu vi esses dias não era notícia, né? Era um vídeo da mulher falando lá, do cara que ganhou o Guinness Book lá porque ele correu 24 horas no mesmo lugar. Mano, eu nem sei quantos km que deu lá que o cara fez, mas ele não parou durante 24 horas, ele tava correndo, era numa esteira lá, enfim. Irmãos, que loucura, a gente não consegue fazer às vezes as mesmas coisas durante 2 horas. Quem dirá correr 24 horas? Mas a caminhada da fé e a vivência com o Senhor, ela tem que ser assim, 24 horas correndo, 24 horas caminhando, 24 horas indo atrás. Mas não é 24 horas correndo a 100 km por hora. Não, porque um dia você não tem energia para isso. Mas se você gastar 24 horas todos os dias, né? Porque 24 horas é todo dia. Mas se você gastar 24 horas toda semana, todo o tempo, amando ao Senhor e constantemente se movimentando, seja em jejum, em oração, em leitura, em fotos, se você constantemente viver nesse lugar, meu irmão, então você vai ver novos níveis e você vai alcançar novas coisas, porque é isso que é o valor da constância, isso que é o valor sabe, de ver o Senhor. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse coração, sabe, constante, esse coração que constantemente, e aí eu falo de coração, às vezes você não tem essa constância, mas você tem que constantemente desejar, sabe? Você tem que constantemente olhar para você e falar, mano, isso aqui é bom demais para mim, é gracioso demais, é tamanha graça do Senhor. Constantemente, brother, não tem como ficar, sabe, no meio, não. Rompe esse limite e vai, velho, vai, seja constante nisso. Se aprofunde no Senhor. E às vezes a gente tem medo disso, a gente, sei lá, eu não sei te explicar, porque eu falo isso por mim, porque tem semana que eu falo, uau, oxe, já tô vendo um anjo. Tem semana que eu já falei assim, não, mas que luta de levantar da cama. Acontece, mas a questão é, eu preciso levantar da cama todo dia. Eu lembro uma coisa que o Alessandro Vilas Boas falou e marcou minha vida. Ele não falou comigo, né? Foi numa pregação que eu vi dele. Ele fala assim, por que você vai pra escola todo dia? Porque você quer passar de ano. Por que você trabalha? Por que você vai no seu trabalho todo dia? Porque você quer seu salário. Por que você vai pra academia todo dia? Porque você quer ficar bonitinho. E aí ele vira e fala, por que você não ora todo dia? Por que você não lê a Bíblia todo dia? Já que o seu desejo é ser como Jesus. É que na verdade nosso desejo não é tão profundo assim. A constância ela só funciona se o desejo é, sabe, profundo. A constância só funciona, ela é só movimentada, ela só existe se o combustível do amor ao Senhor e da profundidade ao Senhor é grande. Porque se não for, irmão, para que você vai ser constante? Você é constante porque você ama, porque você deseja. Enfim, é isso. Espero que Deus te abençoe. Espero que o Senhor tenha instigado no seu coração para você viver um novo nível de constância. Eu não faço isso. Na verdade, eu vou fazer hoje, né? Inclusive, dá um like, curte, comenta essas coisas de YouTube. Mas eu quero deixar uma recomendação. Um podcast do Elton Júnior, que é Voltar aos Pouquinhos, se não me engano. É uma coisa que eu vi essa semana. Eu vou deixar aí um print. Escuta lá, muito bom. Deus te abençoe. Tamo junto.